Como a ação dos devotos a partir da vivência religiosa produz espaços sagrados? Começa agora o Religare Conhecimento e Religião e no programa de hoje eu converso com o geógrafo Saulo Soares, mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas, fez um estudo sobre a devoção a Padre Libério. Seja bem-vindo, Saulo, prazer receber você aqui no Religare. Prazer, professor Flávio, é todo meu, é um prazer falar sobre geografia e sobre o Padre Libério. O Religare chega até você agora em todo o Brasil por meio de antena parabólica. Podemos ser sintonizados por 25 milhões de lares em todo o país. É a TV Horizonte cada vez mais perto de você. É muito fácil sintonizar. Veja como fazer no site tvhorizonte.com.br. E pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube, você acessa, comenta e compartilha os vídeos das nossas entrevistas. Não deixe de nos procurar e procurar pelos nossos vídeos no YouTube. Ô Saulo, você tem formação em Geografia, fez um mestrado em Ciências da Religião. Na PUC, hoje você poderia ser identificado como um geógrafo da religião. O que é isso, ser um geógrafo da religião? A geografia da religião ela é uma categoria da geografia cultural. Ela se preocupa em entender como os fenômenos religiosos elas modificam o espaço e produzem novos espaços. Então, o geógrafo da religião se preocupa com isso. Ela se preocupa muito em analisar o sagrado, a procura pelo sagrado. E como essa procura pelo sagrado, pelo devoto, no caso do catolicismo, que é mais... O meu ambiente de trabalho é mais o catolicismo, como devoto na procura pelo sagrado, pelos lugares sagrados, ele produz um espaço significativo, um espaço onde ele vai reforçar a sua devoção. No Brasil, nós poderíamos dizer, assim, há dois grandes centros, né, e duas grandes figuras da geografia da religião no país. Você poderia nos apresentar essas duas figuras, esses dois centros? Sim. Na UERJ, né, a professora Zeni Rosendahl, ela trabalha com o espaço sagrado e o espaço profano, usando do espaço sagrado que veio do Eliade também. Ela trabalha, então, muito a procura pelo Eliade, sagrado. né? Pesquisador romeno. Sim. A procura pelo sagrado. E ela trabalha com o sagrado com algo mais fixo. Monumentos, igrejas, então a procura do homem religioso. Já o professor Silvio Fausto, da Federal do Paraná, ele trabalha também com o sagrado, mas como sagrado como algo que se espacializa. Ou seja, que transita, que junto com o devoto vai ocupar novos espaços e ali passar a moldar a vida do homem religioso. Então são os dois grandes. E poderíamos falar que são duas perspectivas muito distintas? Elas têm um ponto em comum que é o sagrado, né? A procura pelo sagrado. Mas elas são distintas no sentido em que uma é o sagrado como algo mais fixo e o outro como algo que se espacializa. Sim. Mas elas têm o sagrado como algo de união, as duas perspectivas. Você fez uma pesquisa sobre a questão do Padre Libério, né? Como é que a devoção ao Padre Libério produz impactos no espaço. Isso. E você se identifica com uma dessas duas correntes? A corrente da Zeni Rosenthal, ela foi o carro-chefe da minha pesquisa, porque eu analisei a devoção ao Padre Libério em Leandro Ferreira, que é o lugar onde está a hierofania, que é a manifestação da devoção do sagrado, né? O túmulo de Padre Libério está em Leandro Ferreira, houve até recentemente uma transição dos restos mortais deles para dentro da igreja. Então, Leandro Ferreira, como ela é impactada pela devoção ao Padre Libério, foi o carro-chefe da minha pesquisa. Mas também usei a pesquisa do Silvio Fausto, mostrando como essa devoção chegou a outros espaços, para além de Leandro Ferreira, por exemplo, na região metropolitana de Belo Horizonte. A perspectiva da Zeni Rosendahl, eu creio que ela é mais palpável. A do Silvio Fausto, ela precisa de uma análise um pouco mais profunda. A da Zeni Rosendahl, para o geógrafo, ela parece ser mais tranquila de ser feita. Mas ambas são muito importantes. Eu tenho contato com colegas da geografia aqui da PUC Minas, em particular no nosso Instituto de Filosofia e Teologia Dom João Rezende Costa, a equipe ali do Segipar, a professora Isabela Carvalho. Eu tenho aprendido muito como que vocês na geografia nos ajudam a entender a religião no espaço, a espacializar a experiência religiosa. E, de fato, é muito interessante. Como é que você avalia, né, a importância, a contribuição da geografia, em particular da geografia da religião, para os estudos da religião de modo geral? A geografia da religião ela vai mostrar de maneira bem clara como que o espaço muda, quais são as mutações que ocorrem em determinados lugares devido à prática religiosa. Então, a geografia da religião, para diversos pesquisadores interessados no fenômeno religioso, vão mostrar os traços da religiosidade, as mutações na paisagem, como o homem modifica
e se adapta a determinados espaços devido à religião. Então, concordo com o senhor que é uma... Eu até acho um pouco triste que a geografia trata a religião, muitas vezes, como algo menor, né? Existe uma corrente na geografia que trata a religião como algo menor, de vertente mais marxista, né? Eu, como religioso também, entendo que a religião vai marcar esse espaço e para diversas pesquisas, saber na paisagem como a religião ali intercedeu é algo significativo. Você identificou logo no início que a geografia da religião faz parte dos estudos culturais? Sim, da geografia cultural. Geografia cultural. Isso. Como é que é isso aí dentro da geografia? Para quem não é do meio, né? A gente precisa entender como é que a geografia se organiza internamente para a gente poder compreender que a geografia da religião faz parte dos estudos da geografia cultural, você colocou, né? Sim. A geografia cultural, ela procura entender como as diversas manifestações humanas irão produzir modificações, mutações no espaço. Então, ela pode usar da religião para isso, porque a religião ela é um fenômeno humano, portanto, cultural. Quando outras áreas da geografia, como a geografia marxista, como a geografia mais crítica, que tenta analisar os papéis sociais, as desigualdades, ela tem uma dificuldade maior de lidar com a geografia. Ela vai tentar analisar mais. A geografia cultural ela tenta descrever mais como os espaços são moldados. Em muitos momentos, a geografia cultural ela tem esse certo preconceito por isso, por parecer ser muito descritiva. Mas essa descrição ela é importante para a gente entender o espaço. A geografia marxista, a geografia teorético-quantitativa, ela está preocupada mais com análise. A geografia cultural mais com uma descrição. Mas não por ser descritiva ela é menos importante. Sei. Agora, também no interno da geografia, bom, aí, desculpe fazer aquela lembrança, né, do estudante de geografia lá no ensino fundamental, no ensino médio. Você é professor, inclusive, professor de né? geografia, Professor de geografia. A gente associa a geografia ainda ao estudo dos rios, né, do relevo, estudar mapas. Sim. Que é essa geografia e como que essa preocupação da geografia como de corte cultural, como você estava explicando, ela aparece, né, na história dessa ciência? Sim. A parte física, os elementos que marcam o espaço, eles são de grande importância para a geografia. Não tem como a gente não analisar o relevo, o clima, a hidrografia de determinado local. Então isso é importante. Porém, a geografia hoje ela tem uma preocupação maior do que isso, que é entender como o ser humano pode se apropriar desses recursos, né? Então eu, como professor de geografia, eu tento mostrar aos meus alunos que em diferentes regiões do planeta, as características culturais, o modo de vida das pessoas, ela é influenciada pelo espaço físico, mas também pelos fenômenos culturais. Então, respeitar uma diversidade religiosa de uma região asiática, que tem religiões diferentes das nossas religiões, de caráter mais monoteístas aqui no mundo ocidental, a geografia faz muito bem isso. Ela facilita essa percepção de que a cultura molda espaço e é moldado pelo espaço também. Sim. Você já se interessou, assim, traçar um panorama de como é que andam os estudos sobre geografia da religião, mundo afora, né? Porque no Brasil a gente talvez seja uma percepção equivocada de minha parte, mas parece que ainda é tímido esse movimento, né? A gente consegue identificar 2 grandes nomes, claro que há outras pessoas também estão pesquisando, mas parece que ainda há um movimento tímido nessa ciência, né? A geografia e do interesse pela religião. Você já deu uma olhada assim, mundo afora, como é que anda o interesse pelo estudo da religião? O interesse do estudo da religião ele está muitas vezes voltado para a questão geopolítica. Estudos em relações internacionais usam muito a religião para entender conflitos, entender disputa por territórios, então ela usa muito. Então a gente tem pesquisas nessa área que são bem robustas, pesquisas bem significativas. Mas muitas vezes ela não está na geografia, ela usa a geografia, mas está nas relações internacionais, por exemplo, né? Então, o campo da geografia é muito vasto. Porém, como eu tinha dito antes, parece que existe um certo pudor dos geógrafos em tratar a religião por achar muitas vezes como algo menor, como algo menos importante, como algo que muitas vezes aliena, né? Então, assim, é um campo que ainda é muito vasto. Você acha que isso é especial uma corrente da geografia? Você falou uma perspectiva mais crítica, com uma perspectiva marxista na geografia. Sim, é uma perspectiva. Essa geografia ela chama mais a atenção. Ela tem uma presença maior dentro das discussões geográficas, né? A geografia cultural, muitas vezes, ela é colocada como algo menor mesmo, por se preocupar muito com descrever.
que é importante. Para você analisar, você tem que ter Sim. uma boa descrição do espaço que você está analisando. Então, as discussões geopolíticas, elas tratam muito bem da religião. Ela é um foco. E eu penso que, mesmo mantendo essa perspectiva crítica, a geografia da religião também ela poderia manter-se crítica, Sim. além de descritiva, se for assim o caso. Né? Sim. A base descritiva é para levar às críticas. Né? A gente falará depois sobre Leandro Ferreira. Existem várias críticas a fazer ao espaço sagrado, ao espaço profano, como Leandro Ferreira se organiza. Para eu poder fazer essas críticas, eu tive que analisar, descrever primeiramente. Ok. Nós estamos conversando com Saulo Soares, ele é geógrafo e cientista da religião. Nós estamos conversando sobre como que os estudos sobre geografia da religião ajudam a compreender o modo como a religião impacta o espaço. Um breve intervalo e voltamos já.